Olá, vamos para a terceira parte da série Solipsismo, sendo que essa parte vai ser denominada Ação Baseada no Eu. Então, basicamente, vamos continuar falando sobre o sujeito A1, Z2, B3, vírgula 4 asterisco, só que agora de um ponto de vista mais focado no sujeito A1, Z2, tananã, propriamente dito. Ou seja, esse vai ser um podcast que vai falar mais sobre o indivíduo em si do que sobre o meio, o arredor que o cerca, que foi algo que eu já falei um pouco nos podcasts anteriores. E, enfim, falando agora, no primeiro podcast a gente falou um pouco sobre como se dá a interação entre o eu e o arredor, o que existe basicamente em qualquer tipo de interação humana, que é o eu e o arredor. E no segundo podcast a gente contextualizou um pouco melhor como se daria essa interação entre eu e arredor, que são os aspectos cognitivos, que são audição, tato, fala, audição, tato, fala, fala não, paladar, enfim, como se dá a interação entre eu e o arredor. E agora a gente vai falar sobre coisas que são relativas ao eu, que também se relacionam com o arredor, porém são mais relativas ao eu do que ao arredor. Existem certas características, aspectos do eu que são sim baseados no arredor, que são sim construídos a partir do arredor. Só que o eu como um todo não é só o arredor, nós somos também aspectos individuais, aspectos biológicos, aspectos genéticos, enfim. Vamos começar essa merda. Então, ainda tomando como base o sujeito A1, Z2, B3, vírgula 4 asterisco. Então, basicamente, o sujeito A1, Z2, B3, vírgula 4 asterisco, ele possui uma série de características que são inúmeras. Eu poderia passar aqui a manhã inteira falando sobre quais características que compõem qualquer ser humano. Esse sujeito A1 é eu, é você, é qualquer pessoa que está ouvindo. Todos nós somos compostos por uma série de características que vão não somente as características que nós temos consciência, até mesmo as características que nós não temos consciência. E essas características que não temos consciência, eu vou falar delas mais pro final do podcast. Mas, enfim, nós somos tanto aquilo que fizeram de nós, aquilo que nós fazemos de nós mesmos, aquilo que nós já nascemos sendo. Enfim, eu basicamente, eu penso que há basicamente três, assim, existem, como eu disse, várias características que ajudam a explicar o que o eu é, mas elas podem ser divididas basicamente, bem resumidamente, em três características, em três grupos. Três características não, três grupos básicos. Que são basicamente o primeiro grupo. Eu vou assim fazer assim a escala dos grupos em uma escala como se fosse linear, uma escala temporal. Então o primeiro grupo é o que vem primeiro, é o que vem já antes até do nascimento, e o último é o que vem depois do desenvolvimento do indivíduo e tal. Enfim, o primeiro grupo com série de características que compõem o indivíduo são as características inatas, ou seja, aquelas características que já vêm com a gente, simplesmente a gente já nasce sendo isso. Essas características são características desde personalidade. Eu particularmente eu acredito que todo mundo nasce com uma personalidade inata. É óbvio que essa personalidade, quando você ainda é criança, bebê, quando você ainda não tem muitas experiências pessoais, não tem assim muita vivência, basicamente, é uma personalidade mais branda. Porém, é uma personalidade mais é uma raizinha, como se fosse fazendo uma analogia com uma árvore, é como se fosse só a personalidade que você nasce com ela, basicamente a semente, sabe? E aí, com o passar do tempo, essa semente vai crescendo e vai partindo para um lado ou para o outro, vai ficando mais forte ou mais fraca a árvore. Enfim, o fato é que a gente nasce, no meu ponto de vista, com uma personalidade inata que simplesmente já vem com a gente. A gente gostando ou não, já está ali a personalidade. Então, essa é uma das características inatas da personalidade. Também há os fatores genéticos, por exemplo, se sei lá, meu pai, por exemplo, toda a minha família, por parte do meu pai, todos eles tiveram hipertensão. A chance de eu ter hipertensão também, seguindo a linha biológica, a linha genética da minha família, é muito alta, porque simplesmente já vem de família. E aí não adianta eu falar, eu não quero ter hipertensão. Se a genética falar que eu vou ter hipertensão, eu vou ter hipertensão e ponto, acabou. Então, e depende da minha vontade e depende da minha personalidade. É outra das características inatas, são os fatores genéticos. Tem também o fator da criação pelos pais, se bem
Mas vamos pontuar aqui que a criação pelos pais é tanto uma característica desse primeiro grupo, inato, que eu estou falando, quanto também do segundo grupo, que eu vou falar daqui a pouco. Por quê? Porque a educação pelos pais se dá tanto quando você ainda é criança e quando você é bebê, ou seja, quando você não tem consciência de nada, e aí você não tem como você mudar essa criação, quanto também se dá mais quando você já está um ser desenvolvido, quando você já tem seus 10 anos, você é adolescente e tal, e aí já vai para um segundo grupo de características que eu vou falar daqui a pouco, mas enfim, a criação pelos pais também é parte do grupo de características de personalidade, do grupo de características inatos que compõem o indivíduo. Enfim, existe uma série de características que sempre existem também as características biológicas, que é tipo você nasceu um ser humano e aí por você ter nascido um ser humano você tem todas as características que o ser humano tem, ou seja, isso lógico, tem pessoas que não nascem assim, mas via de regra geral, você nasce com 2 pernas, você nasce com 2 braços, você nasce com uma visão, com 2 olhos, você nasce se você for homem, você vai ter uma certa altura. Se você for mulher, você vai ter outra altura. Se você for homem, você vai ter certas inclinações. Se você for mulher, você vai ter outras inclinações. Enfim, existem também as características biológicas, assim como várias outras características que são inatas. Você nasce com elas e pronto, acabou. Isso depende da sua vontade. Essas características inatas, eu diria que são características que concernem as características A1, Z2 e B3. Ou seja, todo o início do código do que é o indivíduo, no caso, o indivíduo A1, Z2, B3 e o asterisco, todas essas características inatas compõem a parte do A1, Z2 e B3. Ou seja, boa parte da personalidade do indivíduo em si. Além dessas características inatas, também existem as características obtidas, ou seja, aquilo que a gente desenvolve com o passar do tempo, principalmente, por exemplo, através de experiências. Vamos supor, você é um sujeito que, sei lá, você passa por um trauma de infância. Você, de repente, você gosta de insetos, mas durante a infância você é picado por uma aranha, tem que ir pro hospital e, enfim, sofre pra caralho. Pelo fato de você ter sido picado na sua infância por uma aranha, você pode, de repente, até gostar de aranhas. Inatamente falando, você pode até gostar de aranhas. Mas pela experiência que você teve com aranhas, você passa a desgostar de aranhas. Ou você desenvolve fobia por aranhas. Enfim, você passa a desgostar do inseto. Ou seja, existem características que às vezes vão até contra aquilo que a gente já é inatamente de nascimento, porém, pelo simples fato de você ter vivido aquilo te determina e te muda. Ou seja, resumo da ópera, existem características que vêm através da experiência, que são características obtidas com o passar do tempo. Existem também as características que a gente obtém através do meio e do círculo social. Então, por exemplo, se você for de uma família pobre, você vai ser criado de X maneira. Se você for de uma família rica, você vai ser criado de Y maneira. E essa X e Y maneira já altera completamente o indivíduo que você vai se tornar. Também o seu círculo de amigos, seu círculo de amizades também altera já, principalmente durante a fase da adolescência, altera bastante quem você é, quem você se torna. Se você participar de um círculo de amigos, sei lá, que gosta de carro, você também, mesmo que no início você não goste muito de carro, você vai se integrar aquilo, provavelmente você dali a um tempo você vai começar a gostar de carro. Se você faz parte de um círculo de amigos que você se identifica que são conservadores, você também, se você já é conservador, você vai ainda mais desenvolver essa característica. Você provavelmente vai se tornar um adulto mais conservador. Enfim, o meio e o círculo social também influenciam naquilo que a gente é. A criação dos pais, por mais que também seja algo que é inato, também é obtido. Por quê? Porque a criação dos pais ela é algo mais inato quando se dá nos nossos primeiros anos iniciais, quando a gente não tem muita consciência, basicamente. Sei lá, vamos supor aí, até, sei lá, a criação dos pais é algo inato até os nossos 7 anos, vamos colocar assim. Não tô aqui especulação, não tô colocando algo exato, tá? Aí, a partir dos 8 anos, é algo que é mais parte do nosso leque de características obtidas. Por quê? Porque a partir de uma certa idade, a gente já tem uma consciência, a gente já tem um senso crítico. Óbvio que, sei lá, quando você ainda é criança,
você ainda não, sabe, você naturalmente obedece seus pais, você não tem muito senso crítico, mas o fato é que quando você vai crescendo, e principalmente na adolescência, você começa a questionar, você começa a perguntar o porquê das coisas serem assim. E aí você pode apoiar ou não as ordens que seu pai te dão. E aí a partir disso que se forma que a criação dos pais entra na sua formação de personalidade como algo que é obtido e não algo que é inato, mas é algo que, como eu disse, é inato e é obtido, a criação dos pais. Enfim, existem, resumidamente, resumindo em uma palavra, quais são as características obtidas? São as experiências. As experiências tanto individuais, quanto também em grupo, quanto também na família, quanto também no círculo social, quanto também no contexto histórico em que o indivíduo existe. Tudo isso basicamente faz parte das nossas características obtidas, que são aquelas que a gente desenvolve a partir da infância, principalmente a partir da adolescência e infância, vamos colocar assim. E além desses dois grupos, existe um terceiro grupo, que seria para um grupo de pessoas mais, entre aspas, elitizadas, entre aspas, mais intelectualizadas. Não estou querendo falar aqui que sabe, que só quem é inteligente desenvolve essa terceira grupo de características de personalidade. Não, qualquer um desenvolve. Mas isso daí é mais desenvolvido quanto mais intelectual for o indivíduo. Esse terceiro grupo de características que compõem o sujeito A1, Z2, B3 e qualquer pessoa, são um grupo de características pensadas. Ou seja, é o grupo de características que você, às vezes, se muda porque você pensou em algo e chegou à conclusão sobre algo. Você pensar algo e você chegar a uma conclusão profunda sobre algo é algo que pode e muito mudar a tua vida. É algo que, como eu disse, nem todas as pessoas nem todas as pessoas pensam com profundidade nas coisas, mas quando a gente pensa com profundidade nas coisas, quando a gente busca, sabe, chegar até o ponto final da questão, isso é algo que pode nos mudar profundamente. A mera busca pelo conhecimento, que é algo que está mais no grupo das características obtidas do que no grupo das características pensadas, eu acho que a busca pelo conhecimento é algo que é misto. Faz parte tanto do grupo das características obtidas quanto também pensadas. A priori é obtido, a posteriori é pensado. Enfim, as coisas que nós pensamos também nos determinam. E não somente as coisas que nós pensamos, mas também o fruto do autoconhecimento também nos determina. Eu posso colocar como consequência do pensamento o autoconhecimento. E você se autoconhecer te muda. Porque quanto mais você se autoconhece, mais você vai saber o que serve e o que não serve para você. Enfim, basicamente eu costumo dividir a personalidade de qualquer pessoa, a individualidade de qualquer pessoa nesses três grandes grupos. As características inatas, as características obtidas, que são através principalmente da experiência, e as características pensadas, principalmente através do intelecto. Existe também um quarto grupo que é o grupo mais obscuro, vamos colocar assim, mas que eu vou falar daqui a pouco. Esse quarto grupo é que nem a alma. Vai ter pessoas que vão dizer que existe, vai ter pessoas que vão falar que não existe, vai ter pessoas que vão falar que existem, porém que não influencia tanto assim. Enfim, o quarto grupo é mais discutível. Vou logo falar qual que é o quarto grupo. O quarto grupo seria basicamente o grupo das características inconscientes. O quarto grupo é o grupo de tudo aquilo que está no inconsciente, no nosso inconsciente. Aqui no quarto grupo eu posso tanto colocar a inconsciência quanto também o desconhecimento de si. Mas eu acho que o desconhecimento de si não serve como um denominador para ser um quarto grupo. Eu acho que inconsciência fica melhor como denominador de um quarto grupo. Mas basicamente, quanto mais você é inconsciente, não somente sobre si, mas sobre tudo, mais você possui um desconhecimento de si. Creio eu, Thiago, que há uma relação proporcional. Quanto mais você é inconsciente sobre tudo, mais você desconhece sobre si mesmo. Quanto mais você conhece sobre tudo, quanto mais você tem consciência sobre tudo, sobre si mesmo, sobre o que te cerca, sobre basicamente quais são as suas opções, menor
menos você tem um fator do inconsciente. Eu acredito que não existe nenhum ser humano que conhece 100% a si mesmo. Não existe nenhum ser humano que sabe como ele vai lidar e o que vai acontecer com ele em todas as situações possíveis. Isso para mim não existe. Mas eu acredito que é possível chegar a algo do tipo 90%. Embora muito difícil, eu acredito que seja possível. E quanto mais for essa porcentagem de autoconhecimento, menos os fatores inconscientes vão influenciar sobre você. Vou dar aqui um exemplo simples de como o autoconhecimento já determina pra caralho o indivíduo e já ajuda pra caralho o indivíduo a diferenciar o indivíduo consciente do inconsciente. Vamos supor que eu, sujeito a 1, Z2, B3,4 asterisco, que eu, por ser assim, um indivíduo A1, Z2, B3,4 asterisco, eu busco autoconhecimento. Enquanto um outro indivíduo, o indivíduo A1, Z2, B3,7 ponto de interrogação, esse indivíduo, por mais que ele tenha as mesmas características iniciais que eu, ou seja, ele faz parte do A1, Z2, B3, e aí a partir do vírgula muda, a partir do vírgula muda. E aí, por essa mudança, essa pequena, entre aspas, mudança na personalidade, por mais que ele seja um indivíduo inatamente parecido comigo, ele não busca o autoconhecimento. Por causa dessa pequena mudança, ele não busca o autoconhecimento. E eu sou uma pessoa que eu particularmente eu não gosto de balada. Por quê? Porque eu sei que eu não gosto de balada, porque eu sei que é um ambiente que eu não me sinto bem, que eu não gosto de beber, eu não gosto de barulho alto, eu não gosto de muita gente, eu não ligo pra pegar a mulher, enfim, por eu ter o autoconhecimento que eu tenho, eu sei que eu tenho uma natureza que me faz não gostar de ambientes como balada. E por eu ter as experiências que eu tenho, por eu ter o esclarecimento que eu tenho, eu sei que balada não é pra mim, basicamente. Já o sujeito A1, Z2, B3,5 ponto de interrogação, às vezes por mais que ele tenha características inatas parecidas com a minha, ou seja, que tendem ele a também fazer não gostar de balada, por ele ter uma pequena diferença que é o não buscar o autoconhecimento, ele simplesmente ele tem a tendência a não gostar também de balada, porém ele fala, por ele não se conhecer, ele não saber que ele não gosta de balada, de repente se alguém chama ele pra balada, ele vai. E mesmo ele não gostando, às vezes mesmo ele não gostando dali do ambiente, ele fica lá. Por quê? Porque ele simplesmente não possui autoconhecimento suficiente para saber que ali não é o lugar dele. Então, às vezes ele pode estar até se sentindo mal ali dentro da balada e simplesmente continuar ali. Por quê? Porque ele ainda não possui um autoconhecimento, não possui um nível de esclarecimento suficiente, e conhecimento em si, não somente sobre si, mas conhecimento também empírico para saber que aquilo não é para ele, basicamente. Ou seja, uma pequena mudança, por mais que eu sujeito a 1, Z2, e eles tenhamos uma mesma base, a mesmíssima base de personalidade, uma pequena mudança nas variáveis de quem nós somos já muda completamente o resultado. Ou seja, se um amigo me chamar para ir para balada, eu, com autoconhecimento, eu já sei que eu não gosto e vou falar para ele, não quero, obrigado pelo convite. Já o outro sujeito, o sujeito A1, Z2, B3,4, B3,5 ponto de interrogação, por ele não possuir o atributo do autoconhecimento, se esse mesmo amigo chamar ele para ir para a balada, ele vai para a balada. Ou seja, um pequeno fator, o fator autoconhecimento, já muda completamente o resultado. Eu não vou para a balada e ele vai para a balada. E ele vai para a balada e provavelmente vai se sentir mal. Enfim. E aí, de repente, na balada ele vai se perguntar por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui, o que será que fez eu estar aqui? Ou seja, existe um fator inconsciente nele. Ele pode até pensar que existe algo no inconsciente dele falando para ele ir pra balada, que aquilo ali é natural estar na balada, quando na verdade não é, justamente pelo contrário. É natural você fazer coisas que você não gosta quando você não sabe o que você gosta. Então, resumo da ópera, quanto maior é o seu nível de autoconhecimento, menor é a força do inconsciente sobre você. Via de regra geral, é isso que eu acredito.
Então existe também esse quarto fator, esse quarto grupo, que seria o grupo das características inconscientes, mas eu particularmente, eu acredito que o inconsciente de fato existe, mas eu acredito que quanto mais você é consciente sobre tudo e sobre si mesmo, menor é a influência desse quarto fator. Quanto mais é inconsciente quanto mais se é inconsciente sobre si mesmo e sobre o tudo que te cerca, maior é esse quarto fator, que é o fator inconsciente. E a partir desses fatores, a partir desses 4 grupos e mais talvez outras características que eu possa ter me esquecido, mas enfim, a partir de todas as características que estão embutidas nesse quarto grupo, nós, enquanto sujeitos individuais, nós, enquanto sujeito A1, Z2, B3,4 asterisco, eu, no caso, nós tomamos as nossas decisões. As decisões que nós tomamos sempre se dão de dentro para dentro ou de dentro para fora. Ou seja, elas sempre partem de mim, do meu interior, e aí elas se relacionam tanto comigo mesmo quanto com o exterior. A não ser em situações atípicas, como por exemplo, alguém colocou uma arma pra tua cabeça e mandou alguma coisa, ou sei lá, ou você faz isso ou você vai morrer. Enfim, a não ser em situações atípicas, as situações geralmente que envolvem violência, seja essa violência psicológica, seja física, seja qual for o tipo de violência. Geralmente a decisão sempre se dá de dentro para fora, exceto em situações de violência, aí a decisão pode se dar de fora para dentro. Ou seja, alguém coloca uma arma na tua cabeça e fala, ou você passa no banco agora e tira todo o dinheiro que está lá na tua conta de banco, ou eu te mato aqui agora. É óbvio que se fosse uma situação de decisão, em que você tem o poder de decisão, você nunca que iria, sabe, por vontade própria, passar no banco, de tirar o dinheiro e dar para o indivíduo aleatório X, sabe? Nunca que você ia fazer isso. Porém, por você estar passando por uma situação em que, obviamente, existe uma ameaça de violência física, uma ameaça de morte, até nesse caso, a decisão de se dar de fora para dentro, ou seja, o fora te manda algo e você segue o algo. Enfim, mas via de regra geral, a decisão sempre se dá a partir de dentro, a partir da nossa interioridade, que é composta por características que estão nesses 4 grupos e também por outras características aí ocasionais. Tem também características, às vezes, que se dão, não são características que se dão de fora para dentro, mas são circunstâncias que se dão de fora para dentro. Por exemplo, uma situação que normalmente você costuma agir de certa maneira, muda o quadro dessa situação, muda o contexto dessa situação e você age de outra maneira. Um exemplo, um indivíduo que, via de regra geral, ele é contra a pena de morte, vamos colocar assim. O indivíduo que, via de regra geral, ele é contra a pena de morte, contra qualquer coisa que envolva a morte. Ele é, entre aspas, humanista. Esse indivíduo, numa situação de contexto geral, qualquer situação, ele pode ser contra a pena de morte. Mas, por exemplo, num caso de alguém que pede para ser morto, ou seja, num caso de eutanásia, ele pode ser a favor da eutanásia. Por quê? Porque a eutanásia é um contexto bem específico, muito específico, que já muda todo o quadro de opinião da pessoa, todo o raciocínio mental, todo o raciocínio interno da pessoa já muda completamente por causa do contexto. Ou seja, é possível sim que exista uma pessoa que seja contra a pena de morte, num contexto geral, num contexto, sei lá, alguém mata alguém e aí essa pessoa é contra a pena de morte, mas que num contexto, por exemplo, em que a própria pessoa pede pela própria morte, ou seja, a eutanásia, ele seja a favor. Por quê? Porque mudou completamente o contexto, sabe? Então, as nossas decisões, elas se dão de dentro para fora, ou de dentro para dentro, porque nós também podemos tomar decisões com relação a nós mesmos. Por exemplo, promessas, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso, ou eu tô percebendo que isso daqui não é bom para mim, então eu vou parar de fazer isso. Enfim, elas se dão de dentro para fora ou de dentro para dentro, porém elas se relacionam com o exterior.
o exterior pode mudar a opinião que o interior tem sobre ele. Como eu disse, é algo que é mutável, é algo que não é engessado, ele é mutável conforme o contexto. E a decisão, além de ser algo que parte de dentro, começa a partir de dentro, ela sempre vai estar em conformidade com aquilo que está dentro. Exceto numa situação, como eu disse, provavelmente de violência, ou seja, quando é uma determinação de fora, uma ordem de fora, que você não tem como fugir daquilo, basicamente, ela sempre se dá a partir de fatores que estão dentro e ela sempre se dá em conformidade com aquilo que está dentro do indivíduo. Sejam características inatas, sejam características obtidas, sejam pensadas ou sejam inconscientes. Nós sempre tomamos decisão conforme aquilo que está dentro de nós. Exceto em casos atípicos, exceto em casos de violência, em casos de a gente querer ajudar um amigo, ou casos assim que extrapolem a nossa decisão própria. Via de regra geral, a gente sempre toma decisão não somente de dentro para fora, mas também como algo que sempre está em conformidade com aquilo que está dentro. Um exemplinho básico, um exemplinho besta. Se você receber uma educação vinda dos seus pais, da sua escola, etc., que é mais conservadora, é muito provável que na sua idade adulta você tome decisões que são paupadas nesse ponto de vista conservador. Isso se você não virar um jovem, um adolescente revoltado com seus pais. Mas se você identificar que a influência dos seus pais sobre você é algo positivo, é algo que você deve seguir, decidir que você deve seguir isso, você, por ter recebido uma educação conservadora, você por ter incorporado, ter internalizado um mindset conservador, você nunca vai, sei lá, por exemplo, numa pesquisa sobre o aborto, sobre legalização ou não do aborto, você nunca, se você receber uma educação conservadora e você vê que a educação conservadora, você se identifica com a educação conservadora, você nunca vai ser a favor do aborto. Então, se alguém te chegar e perguntar, você é a favor do aborto, você sempre vai falar não. Por quê? Porque simplesmente aborto é algo que está fora do teu padrão de conformidade conservador. Aborto é algo mais legalista, mais liberal, mais, entre aspas, de esquerda. E isso não condiz com aquilo que você é. Então você sempre vai fazer escolhas baseado não naquilo que você pensa de fato, mas naquilo que você é de fato. A maioria, e aí eu já estou entrando agora, a partir de agora, num campo que é sobre o solipsismo propriamente dito. Inclusive, quando eu estava fazendo um esboço para gravar esse podcast, eu pensei, porra, mas o assunto já meio que, se eu desenvolver um pouco mais, já dá para se encerrar nesse podcast, sabe? Porque agora eu já tô começando a falar sobre solipsismo de fato. Eu pensei isso, mas eu também pensei, se eu encerrar o assunto agora, eu vou encerrar com uma forte impressão de que eu não fui até a cerne do problema, eu fui até 50% do problema, não fui até o problema, de fato, eu só fui até os 50% e parei. Porque, como eu disse, eu falei desde o primeiro podcast, a questão do solipsismo, para mim, é uma questão muito mais complicada do que aparenta ser. É algo muito mais embutido em todas as nossas raízes, é algo muito mais complexo do que a gente pode perceber e pensar. Então, se agora, nesse podcast, agora que eu já estou começando a falar sobre solipsismo, eu encerrasse aqui a série, eu mesmo ia ficar com essa impressão de que eu não fui tão a fundo na questão, sabe? Que eu só fui nos 50%. Então, basicamente, podem concluir que aqui, até onde eu estou expondo o pensamento, até esse podcast, digamos que nós já andamos uns 50% do caminho. Mas ainda falta 50% que é bem significativo. Enfim, resumo da ópera. O indivíduo nunca vai agir contra ele mesmo. Ele nunca, exceto, como eu disse, em casos atípicos. Mas em casos típicos, em casos comuns, ele nunca vai agir inconforme aquilo que ele recebeu, aquilo que ele é. A gente sempre age conforme a nossa educação, conforme os fatores inatos, conforme aquilo que a gente pensa, pensou e chegou àquela conclusão. A gente nunca vai, ou quase nunca, vai contra isso. Para finalizar, vou dar aqui um exemplo simples, um exemplo de situação bem simples. Eu vou pegar o mesmo exemplo que eu dei ainda no primeiro podcast, foi no primeiro, se não me engano, o exemplo da tomada, para vocês verem como
muito pequenas coisinhas influenciam imensamente nas nossas, não somente nas nossas conclusões, quanto também nas nossas decisões e no contexto geral sobre o porquê que a gente decide algo. Vamos pegar de novo o exemplo da tomada. Só que agora vamos supor 4 indivíduos. Existe uma tomada e aí existem 4 indivíduos. O indivíduo A1, o indivíduo A2, o indivíduo B5 e o indivíduo Z1. O indivíduo A1, ele chega à conclusão de que ele vê a tomada e ele... Só que isso é algo automático, tá? Isso não é algo que todo mundo aqui vai pensar. Mas o indivíduo A1, ele vê a tomada e ele inconscientemente chega à conclusão de que ele não deve botar o dedo na tomada. O dedo ou o corpo na tomada. Mas o porquê que ele chegou nessa conclusão? O indivíduo A1, ele chegou nessa conclusão porque a mãe dele, quando ele era criança, quando ele era não adolescente, porque quando você é adolescente você não precisa da tua mãe falando não coloca o dedo na tomada. Enfim, quando ele era criança, a mãe dele martelou tanto na cabeça dele, tanto quando ele era bebê, quando ele era criança, martelou tanto na cabeça dele de que ele não poderia colocar o dedo ali, porque senão ele ia tomar choque, e choque é ruim, martelou tanto aquilo na cabeça dele que ele internalizou aquilo e ele automaticamente não coloca a mão naquilo, no caso tomada. Por quê? Porque é algo que veio de fora para dentro, que ele internalizou e se tornou parte dele. Ou seja, o indivíduo A1, ele chega à conclusão de que não se deve colocar o dedo na tomada por influência da educação, por influência dos pais, no caso. Já, por exemplo, o indivíduo A2... ele, como eu falei no primeiro podcast, ele foi um indivíduo que ele colocou, quando ele era criança, bebê, ele colocou o dedo na tomada e tomou um choque. Ou seja, ele tem a experiência, ele vai chegar à conclusão, assim como o indivíduo A1 chega à conclusão de que não se deve colocar o dedo na tomada, o indivíduo A2 também chega nessa conclusão, porém ele chega nessa conclusão por causa de um motivo diferente. Enquanto o indivíduo A1 chegou na conclusão por causa da educação que ele recebeu, a educação dos pais, da escola, etc., o indivíduo A2 chegou na mesma conclusão, só que por um motivo diferente. Por quê? Porque ele teve, porque foi algo do grupo das características obtidas, ele teve a experiência de colocar o dedo na tomada e tomar um choque. Ele chegou à mesma conclusão que o indivíduo A1, porém por motivos diferentes. Enquanto o indivíduo A1, a principal motivação dele não encostar na tomada foi a criação, o indivíduo A2 foi a experiência. Ele teve que chegar à experiência em si de colocar o dedo ali e tomar um choque. Ele chegou à mesma conclusão, porém por uma motivação diferente. E aí é o outro indivíduo, o indivíduo B1. É o B1 que eu tinha dito? Eu sei lá, eu acho que é B1, eu não sei. O indivíduo que como eu disse no caso do primeiro podcast, que ele é um bebê. Enquanto que o indivíduo A1 e A2 não colocam o dedo na tomada, porém, cada um por seus motivos, ele chega à mesma conclusão. Porém, por motivações diferentes, o indivíduo B1, por ele ter, 5 anos, ele vai colocar o dedo na tomada. Por quê? Porque ele tem curiosidade, porque ele é bebê, porque ele tem aquela curiosidade natural que bebê tem assim para descobrir o mundo, basicamente. E ele, talvez o indivíduo B1 é um indivíduo mais liberal, vamos colocar assim, um indivíduo mais, entre aspas, à esquerda, mais experimental. E aí pode até ser que os pais desse indivíduo falem para ele, não coloca o dedo na tomada, senão você vai tomar choque, você pode morrer, vai doer e tal. Mas ele, por ele ter nascido com características inatas de personalidade que o tornam um indivíduo mais experimental ou mais revoltado, vamos colocar assim, ele coloca o dedo na tomada. E aí, se ele vai tomar ou não o choque é outra questão. Mas o fato é, a conclusão do indivíduo A1 e A2 é não colocar o dedo na tomada. A conclusão do indivíduo B1, por ele ter pouca idade e também por ele ser um indivíduo de natureza mais experimental, ele coloca o dedo na tomada. Ou seja, a partir do indivíduo B1 já há uma conclusão diferente das do indivíduo A1 e A2. E agora vamos pegar o outro indivíduo, o indivíduo Z1. O indivíduo Z1 é um indivíduo que igualmente ele não vai colocar o dedo na tomada. Mas por que ele não coloca o dedo na tomada? Porque o indivíduo Z1
Ele não teve uma educação, ele não teve os pais que ensinaram para ele não coloque o dedo na tomada, ele também não teve por experiência, ele não teve a experiência de colocar o dedo na tomada, porém, o indivíduo Z1, ele possui, de repente, o intelecto. Ele olha para a tomada e ele pensa sobre a tomada, ele pensa assim, essa tomada, ela tem um formato que nenhuma parte do meu corpo entra ali. Ela tem um formato que simplesmente não concerne ao meu corpo. Nada entra ali, nada consegue se relacionar ali. Ou seja, eu devo exercer alguma relação direta para com esta tomada ou não? Ele chega à conclusão que não. Logo, ele não coloca o dedo naquela tomada. Ou seja, a partir de uma característica, de uma série de características que são do grupo das características pensadas, ele chega à mesma conclusão que o indivíduo A1 e A2, porém por um motivo completamente diferente do indivíduo A1 e A2. Resumo da ópera: o indivíduo A1, A2 e Z1, eles chegam todos à mesma conclusão. Porém, o primeiro chega à conclusão de não colocar o dedo na tomada por causa da educação, o segundo por causa da experiência e o terceiro por causa do pensamento. Ele percebe que aquilo ali não entra o dedo dele, ele percebe que não tem como fazer coisa alguma com aquilo ali, não dá para exercer uma relação direta, e logo ele chega à conclusão de que aquilo ali não é mesmo para se exercer uma relação. Já o indivíduo B2, que eu tinha dito, sei lá, eu tô completamente perdido aqui nas letras. Enfim, o B2, que é um bebê de natureza mais experimental, ele vai colocar o dedo na tomada. Ou seja, ele tem uma conclusão completamente diferente sobre a mesma questão. Resumo da ópera. Todo mundo age, por mais que as conclusões sobre o mesmo assunto sejam as mesmíssimas conclusões sobre o mesmo assunto, elas se dão através de fatores diferentes, fatores que pesam muitas vezes de maneira diferente sobre nós. Enquanto para um pesa mais a educação, para outro pesa mais a experiência, para outro pesa mais o pensamento, e para outro pode até pesar mais o fator inconsciente. Ele ser uma pessoa que, sei lá, ele gosta de seguir os, entre aspas, instintos dele, que muitas vezes pode ser só o inconsciente, basicamente, dele. Ele segue os instintos dele e ele chega em tal resultado que é o mesmo de sei lá quantas outras pessoas. Enfim, basicamente a gente faz o que faz por causa de motivos que vão... que são motivos que estão não somente no nosso campo de compreensão, mas às vezes motivos que vão até muito além do nosso campo de compreensão. E é por isso mesmo que, perante as mais diferentes possibilidades e situações, cada pessoa age de uma maneira, porque cada pessoa possui uma série de características, uma série de valorandos e uma série de traumas e medos e etc, que o conjunto das coisas é algo tão diverso, tão... Resumindo, existem tantas características, existem tantos fatores, existe uma cacetada de fatores tão grande que se torna, até matematicamente falando, muito difícil, talvez até impossível, matematicamente falando, a existência de duas pessoas exatamente iguais. É o que eu disse no primeiro podcast. Podem existir duas pessoas muito parecidas? Podem, mas até o exemplo que eu dei da balada. Uma simples mudança, um simples negócio que muda na cabeça da pessoa já muda completamente os resultados, já muda completamente as ações. Resumo da ópera desse podcast. São diversos, inúmeros os fatores que formam a nossa personalidade, que formam a nossa individualidade, que formam quem nós somos, porém eles podem ser divididos basicamente em 4 grupos. Os fatores inatos, os fatores obtidos, os fatores pensados e os fatores inconscientes. Sendo que qualquer mudança em qualquer um desses grupos, qualquer coisa em qualquer um desses grupos, já altera profundamente a maneira como nós lidamos, não somente com nós mesmos, mas também com relação ao exterior, com relação àquilo que está ao nosso arredor. E também
Outra conclusão, nós sempre agimos em conformidade com aquilo que é nosso, com aquilo que compõe nós mesmos. Nós nunca, como eu disse, nunca ou quase nunca vamos agir contra a nossa vontade. E como eu disse, a vontade é basicamente composta desses fatores inatos, fatores obtidos, fatores inconscientes e etc. Então existe basicamente o eu e a vontade que reflete o eu. A vontade sempre estará em conformidade com o eu. Exceto em situações atípicas, nós sempre agimos em conformidade com o eu. A vontade é determinada pelo eu, basicamente. E quanto maior for o fator inconsciente ou desconhecimento de si mesmo, mais haverá uma certa dúvida com relação àquilo que nós estamos fazendo. E aí você pode falar, não, mas nós também agimos pelos outros. Às vezes eu tomo decisões que eu nem sei porque que eu estou tomando. Isso é porque você não conhece a si mesmo, na grande maioria dos casos. Você não conhece a si mesmo, você não tem objetivos, você não tem, basicamente... Você não sabe direito aonde você quer chegar, e aí você se deixa levar por pensamentos levianos, ou porque uma pessoa falou que sei lá o quê. Enfim, você se deixa levar por coisas que não são você. Quanto mais você não se conhece, mais o atributo inconsciente vai exercer influência sobre você. É isso que eu quero dizer. Então, basicamente, mesmo nas situações em que a gente pensa que há outros fatores que a gente toma decisões, que a nossa vontade está pautada não somente em nós, quase sempre ela é sim pautada em nós. Porque se você tivesse um conhecimento sobre si mesmo suficiente sobre si mesmo, um autoconhecimento sobre si mesmo, você não ia ter esse fator de deixar as pessoas facilmente te influenciar, você não ia ter esse fator de agir, às vezes, e nem saber o porquê que você está agindo. Enfim, essa é a ação baseada no eu. Baseada no eu e baseada no quanto você conhece a si mesmo. Nós sempre agimos, ou quase sempre agimos, conforme nós mesmos. Essa é a regra, basicamente, da existência humana e da existência como um todo. Cada um faz as coisas que estão conforme o seu próprio eu, basicamente. Você nunca vai ser um conservador que defende o aborto, até porque isso seria uma inconsistência no termo, seria uma contradição. Enfim, é isso aí. No próximo podcast eu vou falar sobre aí eu já começo a falar sobre solipsismo explicitamente. O próximo podcast se chama Do que é composto o solipsismo e do que se limita. E aí tem um subtópico que se chama, nesse mesmo podcast, que se chama O Eu que Age e que Limita. Então eu ainda vou estar falando bastante sobre o eu, mas de uma maneira mais que vai entrar mais no tema de solipsismo, de uma maneira mais profunda sobre o que compõe o eu e sobre como e o porquê que nós agimos, ação baseada no eu. Ou seja, o próximo podcast vai ser como se fosse uma ação baseada no eu 2.0, vamos colocar assim. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, comentem. Beijos, nossa, tô cansado. Beijos, abraço e falou.